professora Nicole e hoje nós daremos início à nossa disciplina de estradas na parte prática, onde na nossa primeira aula prática trabalharemos a análise de dados para adequação de rodovias. Então, essa análise de dados ela é muito importante no contexto prático de estradas e pavimentação, porque a partir dessa análise de dados, de volume de tráfego, é feito o dimensionamento desses pavimentos. Então, ao longo das nossas aulas práticas, a gente vai trabalhar diversos pontos relacionados ao dimensionamento de pavimentos, começando então com este assunto que é muito importante para que você tenha o conhecimento, de como é feito esse levantamento de dados para análise de rodovias, tanto existentes como também para o cálculo de novas rodovias ou adequações. Vamos ao quadro então para conhecermos os objetivos da nossa aula de hoje. Então nós temos como objetivos desta nossa primeira aula prática analisar os dados de rodovias já existentes. Então a gente vai buscar dados de rodovias no site do DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. Depois que a gente pegar esses dados aqui, nós vamos interpretar esses dados de contagem volumétrica de tráfego, que são dados disponíveis à população em geral no site do DENIT. E nós vamos também obter o volume diário médio, que é chamado de VDM de veículos. Esse VDM, ele é utilizado para que a gente possa dimensionar os pavimentos. Então, ele é muito importante se você quiser atuar nessa área de estradas. E também iremos identificar o veículo de projeto. O veículo de projeto é aquele veículo que tem uma maior porcentagem de número passante naquela rodovia. Isso que a gente chama de veículo de projeto. E tudo isso é feito com base em uma pesquisa que é chamada de pesquisa origem-destino. Essas pesquisas, elas são bem complexas, bem demoradas, E normalmente elas são feitas pelo poder público, quando se quer ampliar ou realizar uma estrada, para se ter uma ideia do volume de tráfego que vai transitar por aquela estrada. Porque é a partir desse volume que o dimensionamento ele é feito. Então, essa etapa é de fato bem relevante. Vale destacar também que a disciplina de estradas, olha só, é uma disciplina muito específica do seu curso. Então, agora você já está quase se formando e você tem mais essa disciplina para você conhecer mais uma possível área de atuação sua, como um futuro ou uma futura engenheiro ou engenheira civil. Então, preste muita atenção nas nossas aulas práticas, porque elas são muito importantes na sua formação, ok? Vamos voltar ao quadro? Bom, antes de começarmos a parte prática, vamos contextualizar sobre a análise, a importância da análise de dados para projetos de rodovias. Nós temos que no Brasil, mais da metade do transporte ele ocorre por rodovias, onde existem em média 1,7 milhões de quilômetros de rodovia ao longo do nosso país. E, em média, 80% dessas rodovias possuem mais de 10 anos, quando, normalmente, você precisa fazer uma manutenção desses pavimentos. Não é uma novidade, eu tenho certeza que você já sabia disso, que as rodovias são o principal meio de transporte, tanto de pessoas como também de cargas no nosso país, e por isso, os engenheiros civis precisam saber dimensioná-las corretamente. Você sabia que todo o pavimento, a espessura das camadas dos pavimentos, tudo isso é dimensionado, a critério e é de responsabilidade de um engenheiro civil? Então, essa é sim uma área de atuação dos profissionais de engenharia e que se você sentir aptidão, gostar dessa área, você pode se especializar depois. Então, é muito interessante, é uma área de atuação diferente. Não são todos os engenheiros civis que vão para essa área, mas é uma área que vem crescendo muito e que merece a sua atenção por esse motivo. Vamos voltar ao quadro? Ainda na contextualização, nós temos que o dimensionamento e a adequação de rodovias, ele surge justamente pela necessidade de locomoção das pessoas. Locomoção de uma cidade A para uma cidade B
ou então de uma residência que fica num ponto A da cidade para um trabalho que fica num ponto B, e assim por diante. E a adequação ou recuperação dos pavimentos depende de vários fatores, como, por exemplo, das intempéries, chuva, né, que pode acelerar a degradação desse pavimento, do tráfego, do volume de tráfego, que a gente vai aprender a dimensionar, o nosso VDM, e também das características estruturais que foram utilizadas para o dimensionamento dessa rodovia. Tenho aqui uma imagem para ilustrar para vocês um problema que a gente vê frequente em rodovias no Brasil, principalmente em rodovias de pequeno porte, que elas estão bem degradadas, com panelas, que a gente chama tecnicamente aqui, que são os famosos buracos, que podem causar acidentes e também, né, se não forem corrigidos com o tempo, eles aumentam de tamanho e cada vez pioram a situação de quem está trafegando por essa rodovia. Então, o dimensionamento, ele é necessário para evitar que essa degradação precoce aconteça, mas é importante também que vocês saibam que os pavimentos, eles possuem uma vida útil curta. Eles são dimensionados para serem destruídos ou desgastados pelo próprio tráfego que vai transitar por ele ao longo de 10, 20 ou no máximo 50 anos, sendo que a maioria das rodovias ela é projetada para um tempo de 20 anos, mas ao longo desse tempo há a necessidade de adequações, de manutenções para garantir que o pavimento tenha um bom estado para o uso. E vale destacar que, mesmo que o pavimento seja projetado para 20 anos, sem manutenção, ele não vai durar todo esse tempo. O pavimento precisa de manutenção, até porque, né, como eu acabei de dizer para você, ele é dimensionado para ser desgastado pelas rodas que passam por ali. Então, o dimensionamento leva tudo isso em consideração. Vamos voltar ao quadro? E aí vem a pergunta, né? Como dimensionar uma rodovia? Como saber quantos veículos irão transitar por essa rodovia? Bom, o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA, é um dos órgãos públicos que trabalham justamente com esse levantamento de demanda por transporte a nível nacional. E essa pesquisa, ela é toda baseada na pesquisa Origem e Destino. Vários autores trazem como pesquisa O/D, de origem e destino, e também contagem de veículos que transitam por esse determinado local, esse determinado trecho que a gente pode chamar aqui de trecho AB. E é justamente essa nomenclatura que é usada nos levantamentos. Se tem um trecho A e um trecho B, seja isso uma cidade, né, um ponto específico de uma rodovia a ser adequada ou ainda a ser ampliada. E aí, o IPEA, ao longo dos anos, ele publicou vários dados, né, para justamente orientar o planejamento do transporte no país, sendo que o método mais utilizado para esse fim é a pesquisa Origem e Destino. Bom, você, futuro engenheiro civil, você irá fazer essa pesquisa, você profissional de engenharia? Não. Essa pesquisa, ela é feita pelo IPEA ou por algum órgão público e, por exemplo, se você participar de uma licitação, esse dado, ele vai estar lá disponível para você. O poder público vai te dizer qual que é o volume diário médio a ser considerado para o dimensionamento de uma rodovia, ou ele vai te dizer aonde buscar essa informação. Então, muito dificilmente uma licitação vai pedir para que você faça esse levantamento. Se o levantamento for necessário, muito provavelmente o poder público vai abrir uma licitação antes da licitação de execução do projeto ou da obra, para que esse dimensionamento seja feito antes, né, esse levantamento de dados seja feito antes do projeto e do dimensionamento da estrada. Então, tenha em mente isso, né? Você vai ter uma base de dados para calcular o volume diário médio. Então, o volume diário médio vai ser, sim, de sua responsabilidade. Mas os dados de tráfego vão ser de responsabilidade de algum órgão a te repassar, né, conforme apresentado na licitação,
Porque em obras de estradas, normalmente a gente está tratando aí de obras públicas. Vamos voltar ao quadro? Dando sequência, nós precisamos ter claro um vocabulário específico nessa primeira aula prática. O primeiro deles, eu já comentei com você, é o VDM, o volume diário médio. E o outro é o veículo de projeto, que é o veículo crítico que utilizará essa estrutura rodoviária. Bom, o veículo crítico de projeto é aquele que a gente vai levantar nos dados a partir de uma pesquisa realizada por um órgão público. Enquanto o VDM, ele vai ser calculado a partir da seguinte equação. O VDM é igual ao V0, que é o volume de tráfego inicial, mais o volume de projeto, que é o volume que leva em consideração a vida útil da estrada ou da adequação que vai ser realizada, dividido por 2. Sendo que a gente obtém esse VP, quando se tem uma taxa de crescimento linear, a partir da seguinte equação. Nós temos o V0, que é o volume inicial, vezes 1 mais P, que é o período de projeto, quantos anos, né, estão sendo levados em consideração para essa adequação, e T, que é a taxa de crescimento anual. Então, isso aqui é para um crescimento linear, que é o que normalmente acontece nos dimensionamentos. Então, o cálculo do VDM é dessa forma. Vamos recordar. V0 eu vou obter a partir dos dados de pesquisa. VP, volume de tráfego de projeto, eu vou obter a partir dessa equação. O P aqui vai ser uma informação que, no caso de obras públicas, vai estar lá na licitação. Então, o projeto é para durar 10 anos, 20 anos ou 50 anos. Então, essa informação vai estar disponível para você. Lembrando que, normalmente, o período de 20 anos é utilizado. E a taxa de crescimento vai ser um valor em percentual que se estipula que o tráfego vai aumentar durante esse período. Isso também, normalmente, é disponibilizado pelo poder público para que o projeto seja feito levando em consideração as características reais, né, de aumento daquele tráfego. Então, olha só, esse vocabulário ele é fundamental para que você possa entender a nossa aula prática de hoje e realizá-la depois com tranquilidade. Então, não esqueça, volume diário médio, VDM, e também o veículo de projeto. Nós vamos dimensionar esses dois aspectos na nossa aula prática de hoje. Vamos continuar? Acompanhe comigo. Bom, quanto ao procedimento prático, o que deve se fazer para obter os dados para essa adequação de rodovias? O primeiro ponto é realizar uma busca no Plano Nacional de Contagem de Tráfego. Eu coloquei aqui o link disponível para você utilizar dos últimos dados que foram levantados em 2017. E aí, entrando nesse link, depois a gente vai trabalhar isso na prática mesmo, né? Eu vou mostrar o passo a passo para vocês, mas primeiro vamos entender todo o procedimento. A gente vai selecionar a pesquisa volumétrica classificatória como semanal, porque a gente precisa dos dados de segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, para fazer uma média do tráfego desses dias todos aqui, para que a gente leve em consideração a média que realmente passa naquele determinado trajeto AB durante todos os dias. Então, a nossa classificação sempre vai ser semanal. A página, ela tem essa cara aqui, né? Depois a gente vai abrir ela para você ver e também trabalhar. Então, a página é do DENIT, né? O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. E aí, aqui nós temos os dados de tráfego, pesquisa volumétrica classificatória. A gente vai clicar aqui nesse item e aí a gente vai pegar o dado que eu disse para você. Deixa eu corrigir aqui. O dado semanal.
de uma determinada rodovia. Então, primeiro a gente seleciona que dado que a gente quer, que é o semanal, e depois a gente vem para esse filtro aqui, onde nós temos a região, separado entre as regiões do Brasil. Se a gente clicar depois nessa setinha, a gente vai ver todas as regiões. E a gente também tem aqui as rodovias para selecionar a rodovia. Depois disso selecionado, a gente pode selecionar também o posto. O que seria esse posto? Seria o trajeto, né, o ponto inicial e o final, onde se fez essa análise de tráfego, essa análise volumétrica de tráfego. Existem rodovias federais, por exemplo, que elas passam de um estado para o outro. Então, normalmente, se tem um posto para cada estado. Por quê? Porque se for uma rodovia estadual, por exemplo, os recursos para fazer a manutenção daquela rodovia vão ser dentro do estado que está ofertando aquela licitação de recuperação. Então, os dados precisam ser analisados dentro do estado. Caso for uma rodovia federal, precisa se levar em consideração, no caso de uma manutenção, todos os postos que estiverem disponíveis, caso a recuperação venha a ser em todos os postos. Caso tenha uma degradação maior em um determinado local do que em outro, em um estado do que em outro, aí pode-se fazer sim essa análise mais pontual, ok? Então, essa é a cara do sistema que a gente vai utilizar para coletar os nossos dados. Vamos voltar ao quadro? Depois disso, depois de fazer esse levantamento, né, você vai escolher alguma rodovia federal disponível no seu banco de dados, pode ser na sua região ou no seu estado, alguma rodovia que você conheça, né, com as características desejadas. E aí, como eu disse, você pode filtrar essas informações por região ou por rodovia, por pista simples ou dupla, escolher o posto, o dia da contagem, no nosso caso aqui, a contagem é semanal, né? Para a gente pegar a média do dia, a média diária, mas considerando uma semana, e a categoria de veículo. Depois, a gente pode filtrar, né, cada dia da semana, se a gente quiser ver dia a dia, diferença entre um dia e outro, mantendo todas as categorias e compilar os dados, né, a hora, o trecho AB, o trecho BA e o total. Bom, professora, mas como assim o trecho AB e o trecho BA? Bom, vamos imaginar aqui, a gente tem uma cidade A ligada a uma rodovia para uma cidade B. Mas existe um trânsito nesse sentido que eu acabei de desenhar e existe um trânsito, um determinado volume de tráfego no sentido contrário. Então, nós temos que levar em consideração tanto o sentido AB quanto o sentido BA. E aí, para o dimensionamento, a gente pega a média semanal mais crítica. Então, vamos supor que, na média semanal, o trecho BA tem um volume de tráfego maior. Então, esse volume maior vai ser utilizado para a gente calcular o nosso VDM. Ok? A gente vai ver tudo isso na prática depois. E aí, a gente compila esses dados e passa eles para uma planilha de Excel, que a gente também irá realizar esta prática na nossa aula de hoje. Bom, depois disso, então, eu trouxe aqui um modelo de planilha de Excel que a gente vai trabalhar, onde nós vamos colocar aqui dia, mês e ano, não do dia que a gente está fazendo o levantamento, o dia que os dados foram levantados. E essa informação, ela vai estar lá no portal do DENIT que a gente vai pegar. Aqui, os dias da semana, a gente vai preencher se for segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. O somatório de veículos em cada dia, em cada trecho. Lembrando aqui, então, de A para B e aqui de B para A. Um indo e outro voltando. O total aqui nada mais é do que a somatória de AB mais BA. Aqui no final, nós vamos fazer a média do trecho aqui. Então, nós vamos fazer a somatória de todos esses dias e dividir por 7, que são o número de dias da semana, tanto para o trecho AB como para o trecho BA. E aí, esse valor médio aqui, a gente vai pegar o maior deles, como eu disse para você,
para usar lá no nosso VDM, ok? O mais crítico. Então, a gente faz tudo isso para verificar qual que é o volume de tráfego mais crítico. E esse volume de tráfego mais crítico vai ser o nosso V0 lá na aplicação da fórmula do VDM e também na fórmula do VP, que é o volume de tráfego de projeto. Então, a gente vai fazer também essa tabela lá no Excel. Depois, a gente tem que o VDM ele será a média total para o período estudado, lembrando analisar o mais crítico, né? E também a gente deve somar as contagens diárias por tipo para obter o volume de veículos por tipo, para gerar depois um gráfico de pizza. Então, a gente vai ter lá os veículos leves, sendo que são considerados veículos leves todos aqueles que tiverem menos ou uma massa igual de 3.500 quilos. Depois, nós vamos ter ônibus, caminhões, motos e o total. Então, nós vamos ter aqui no volume esses valores, né? E daí, com o total, nós vamos fazer o percentual de cada um deles por regra de 3, ok? Bem simples o cálculo, a gente vai realizar ele lá no Excel depois. Depois disso realizado, a gente gera o nosso gráfico de pizza. Lembrando que o gráfico de pizza é aquele, como o próprio nome já diz, né? Onde a gente vai ter diferentes percentuais aqui em forma circular, né? Lembrando da forma de uma pizza. E depois disso, então, a gente identifica qual tipo de veículo tem uma contribuição mais significativa, obtendo assim o veículo de projeto dessa rodovia. Então, este é o procedimento que a gente vai adotar nessa nossa aula prática. Olha só quantos detalhes que se passa, né, ali para que a gente possa fazer esse dimensionamento. São vários detalhes mesmo. E aí, agora, nós vamos dar sequência. Acompanhe comigo no quadro. Então, o nosso procedimento, eu vou usar como exemplo a rodovia BR-369, posto 70, que fica aqui no Paraná, cidade, né, estado onde eu resido. Então, a gente vai agora à câmera de documentos para verificar como isso é feito. Então, observe, aqui nós temos o nosso site do DENIT, que é aquele link que eu passei para vocês. Deixa eu ampliar um pouquinho para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, a gente tem aqui Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. A gente já está na página de levantamento de dados. Então, está aqui como visitante, né? E tem o tempo de análise, onde o último realizado nessa pesquisa foi em novembro de 2017. A gente vai usar como base. O que a gente faz, então? A gente clica aqui na pesquisa volumétrica classificatória e aí existem várias opções de resultado. Por exemplo, por dia ou hora, né? Semanal, que é a que a gente vai utilizar, mas ainda tem a pesquisa selecionada, com filtro por categoria, semana, dia, e também os intervalos por pico de posto. Sendo que a que a gente vai utilizar aqui, então, é a semanal, ok? Apareceu aqui como requisição inválida, deve ser um probleminha na internet, mas a página vai ser exatamente essa aqui que vai aparecer depois. Então, clicando lá em semanal, deixa eu ampliar novamente para você visualizar melhor. Você vai cair nessa página aqui, onde você tem o filtro por região, aqui, região norte, nordeste, centro-oeste, sudoeste e sul. No meu caso aqui, eu vou usar a região sul. E aí, você tem o filtro também por rodovia. Eu falei para você que a gente vai usar os dados da 369. Então, a 369 está aqui. Seleciono ela. E aí, ela está carregando aqui. Logo na sequência, aparecem os postos que vão estar disponíveis. No caso dessa rodovia,
nós temos o posto que fica no Paraná e nós temos uma continuação dela no estado de Minas Gerais. Então, se a gente aguardasse aqui carregar, iam aparecer essas duas opções, mas eu já trouxe aqui para você, na próxima página, o dado do posto que fica no Paraná. Então, está aqui o posto 70 da BR-369 no Paraná. Tem aqui o trecho AB, que é fim da pista dupla até a PR-431, que vai para Jacarezinho, que é uma cidade próxima a Londrina, e o trecho BA, que sai da 431 e vai até o fim da pista dupla. E aqui nós temos os dias que esse levantamento foi feito. Então, foi feito no dia 18/11, dia 19 até o dia 24. Então, foi feito da semana toda, por isso que a gente vai usar os dados semanais para esse filtro. E aí, nós temos aqui descendo o detalhamento dos tipos de veículo utilizados para cada trecho, em cada dia. Então, nós temos veículos leves, ônibus, depois caminhões com vários eixos, e aqui motos também, e aqui no final a gente tem o percentual por dia, lembrando que se eu subir aqui, nós temos primeiro o trecho AB, depois o BA, e o total, que é a somatória destes dois trechos, ok? E aí, aqui no final também, nós temos o total de veículos no trecho AB, BA no primeiro dia e a somatória dos dois nesse primeiro dia. E aí, se tem todos os dados, né, por dia, seguindo essa ordem, né, de planilha. Planilha, ó, se eu passar aqui para o lado, vocês vão ver que ela é bem extensa. Para facilitar, o que o DENIT faz? Ele dá também um resumo aqui, resumos e gráficos, o que já nos auxilia muito. Então, se a gente vier aqui nesse resumo, não carregou a página, deixa eu tentar novamente aqui. Deixa eu filtrar por região sul, 369. Vamos ver se ele carrega a página aqui. Vamos aguardar um pouquinho. Vou dar um F5 para ver se o sistema volta. Aqui carregou. Então, perfeito. Então, nós temos aqui as médias já dos trechos AB, BA e o total por dia, para facilitar a nossa análise de dados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, diminuindo a página, para que vocês consigam ver as duas e fique mais fácil da gente lançar esses dados. Então, eu abri aqui um Excel com aquela planilha que eu mostrei para vocês anteriormente, onde nós temos aqui o dia. Então, nós vamos subir aqui para marcar esses dias. Então, foi no dia 18/11 de 2017. Eu sei do ano, por quê? Porque aqui em cima, antes a gente viu que a última análise tinha sido em 2017, ok? Então, por isso que o ano é 2017. Então, vou colocar mais um dia aqui, 19/11 de 2017. Opa, 17. E como são dias seguidos, se eu selecionar os dois e puxar para baixo, ele já vai seguir a ordem dos dias. É uma ferramenta do Excel para facilitar o nosso trabalho. Aí, depois disso, nós vamos colocar os dias da semana, de segunda, terça-feira, opa, voltando aqui, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Então, nós temos aqui todos os nossos dias da semana. E aí, agora, usando esses dados aqui, nós vamos conseguir fazer o filtro dos trechos, colocando aqui na nossa tabela do Excel. Então, desculpa, pessoal, o dado aqui começa no sábado, deixa eu corrigir.
Então, o primeiro dia é sábado, o dia 18 é sábado. Então, sábado, domingo, deixa eu copiar isso aqui para baixo. Normalmente começa na segunda-feira, terça-feira. Isso. Agora sim, então começa no sábado e vai até a sexta análise. Então, no trecho AB, primeiro dia de análise, 1.886 veículos no trecho AB, depois no trecho BA, 1.569 veículos. Aí, aqui, o total é esse aqui mais esse aqui, certo? E aí, agora da linha de baixo, 1.724 e 1.557. Eu vou colocar todos os dados de AB e BA e depois a gente puxa o somatório que fica mais fácil. Então, fica esse valor. Depois, dando sequência, então, aqui, depois a gente confere esses valores para ver se eu não copiei nenhum número errado sem querer, né? 1.621, 2.608. Terça-feira, 1.358, 1.588. Vale até destacar que eu não consigo copiar isso aqui e colar no Excel porque ele cola tudo em uma célula só. Então, por isso que eu estou fazendo esse trabalho manual, ok? Então, quarta-feira, nós temos 1.615 e 1.546. Depois, 1.595, 1.518. E no último dia, na sexta-feira, nós temos 1.740 e 1.790. Então, vamos só conferir os dados. 1.886, vou em linha reta para ficar mais fácil. 1.724, tá ok. 1.621, tá ok aqui também. 1.358, tá ok. 1.615, 1.595 e 1.740. Então, essa coluna aqui tá ok. Eu preciso agora fazer a média desses dados. Então, eu vou colocar aqui um igual. Para eu não ter que somar um por um e dividir pelo número, o Excel ele tem uma fórmula básica já de média. Então, se eu digitar aqui med, opa, aqui é a mediana, eu esqueci do acento. Média, aqui, ó. Média, eu clico duas vezes no média, seleciono os dados e dou Enter. Aí ele já fez a média de todos esses valores aqui. Vamos conferir agora o trecho BA. Trecho BA nós temos 1.569, está ok. 1.555, 2.608, 1.588, tá aqui ok. 1.546, tá ok. 1.518 e 1.790. Então, também tá ok. Aí, agora, ao invés de digitar a média de novo, eu posso simplesmente puxar aqui para o lado, que ele vai fazer a média da coluna de cá. Quer ver? Eu vou clicar duas vezes, ele seleciona o do lado. Também é uma ferramenta do Excel para facilitar. Vou centralizar todos esses dados para ficar mais apresentável, mais bonitinho. E aí, agora, a gente vai fazer o total aqui. Então, o total é um mais o outro. Eu consigo também puxar aqui, para colocar esses valores aqui ao lado. Então, eu puxei o total e aqui eu também vou fazer a média desse total. Então, eu novamente puxo esse valor aqui para cá, ok? Então, aqui nós temos a média do total de veículos, tanto do trecho AB mais o trecho BA. Bom, e agora, o que a gente faz na sequência? A gente precisa calcular o percentual de veículos, né, o volume de cada tipo de veículo e o seu percentual, para a gente fazer o nosso gráfico de pizza, não é mesmo?
Mas antes disso, vamos voltar ao quadro que eu vou mostrar para você o procedimento aqui para a gente fazer e que vai estar disponível para você realizar, né, a sua prática depois. Então, o que a gente já fez? A gente fez uma busca no Plano Nacional de Contagem de Tráfego, a partir daquele link que eu disponibilizei para você nesse slide. Depois disso, a gente fez o seguinte, a gente escolheu uma rodovia, no caso uma rodovia federal. Essa escolha foi uma escolha minha, particular, de uma rodovia que eu conheço, que é a BR-369, que fica aqui próxima do local que eu moro. Então, eu conheço essa rodovia, eu fiz essa análise, ok? Depois disso, a gente já fez a planilha no Excel e agora a gente precisa determinar, antes ainda de fazer o nosso gráfico de pizza, a gente pode determinar o nosso VDM, o nosso veículo, volume médio de veículos. E aí, como que a gente faz esse dimensionamento? Você lembra qual é a fórmula que deve ser utilizada? Bom, vamos relembrar então. Vou colocar uma página em branco aqui para eu colocar a fórmula para você. O VDM é igual ao V0, volume inicial, mais o V de projeto, dividido por 2. Bom, o V inicial a gente sabe qual é, não é mesmo? A gente pega lá do nosso levantamento, onde a gente vai pegar o trecho mais crítico para fazer essa análise. E o VP, o V de projeto, o que é? Nosso VP, se for uma taxa de crescimento linear, que é a mais utilizada, ela é o V0 mais, vezes, depois mais. V0 vezes 1 mais P vezes T. Lembrando que o P é o período de projeto, mais adotado é 20 anos. E o T é a taxa de crescimento, que normalmente é uma taxa em porcentagem. E aí, a gente precisa realizar esses cálculos, por exemplo, para a rodovia que eu escolhi. Vale destacar que depois, quando você for realizar a prática, você pode escolher uma rodovia que você conhece ou que fica próxima à sua região, mas pegue uma rodovia diferente da que eu escolhi para que você faça, né, esses cálculos e monte essa tabelinha no Excel. É uma tabelinha bem simples que depois você pode usar caso você for atuar nessa área. Vamos voltar agora, então, para a câmera de documentos, para que a gente possa, na câmera de documentos, fazer os cálculos do VDM. Então, vou ampliar aqui só o Excel agora, porque a gente vai usar só ele, e a gente vai inserir a fórmula aqui. Então, o que a gente vai levar em consideração? O que a gente vai colocar de dados? Então, vamos imaginar que o nosso P, o nosso período de projeto, é de 20 anos, que é o mais utilizado no caso de adequação e elaboração de novas rodovias, e que o nosso T, a nossa taxa de crescimento, que ela vai ser de 5%, então 5% ao ano. E aí a gente precisa analisar o seguinte, isso daqui você precisa cuidar porque vai estar disponível na licitação. O nosso P de projeto, o nosso período é de 20 anos. Só que o nosso levantamento de dados foi lá em 2017. Então, ao invés de 20 anos aqui, eu vou utilizar 23. Por quê? Porque a gente está agora atualmente em 2020, então a gente vai somar esses anos aqui com a taxa de crescimento ao ano para a gente ter o valor real, ok? Então, em 2020, a gente soma esses 3 anos, né, de 2017 a 2020, para fazer o cálculo. Então, nós primeiro, antes de determinar o VDM, nós vamos precisar determinar o VP, né, que é o volume de projeto. Então, eu vou colocar aqui um igual, onde o VP, vou abrir um parênteses,
lembrando que eu acabei de colocar a fórmula para você no quadro, ele é o V0. Qual V0 que eu vou usar? Eu vou utilizar o trecho mais crítico, a média do trecho mais crítico, então 1.739. Bom, ao invés de eu escrever aqui 1.739, eu vou pegar essa célula aqui, porque um dia, se você for realizar, por exemplo, de outro trecho, você já vai ter puxando a célula correta e não vai precisar escrever isso. Então, facilita muito esse uso do Excel, né? É muito importante. Se você não tem muita habilidade com Excel, eu recomendo que você faça um curso, porque você vai usar muito na sua profissão, seja para orçamento, seja para disciplina de estradas, né? Você vai sempre usar o Excel muito. Então, eu vou pegar aqui o nosso V0, 1.739, e aí a fórmula é V0 vezes, vou abrir outro parênteses aqui, 1 mais, vou abrir mais um parênteses para não ter nenhum erro aqui no meio, vai ser 23 vezes a taxa de 5%. Ó, como a minha célula é bem a de cima do T aqui, eu não consigo selecionar, tá vendo? Quando isso acontece, eu posso digitar qual célula que é. Então, eu sei que ela é a C, então C aqui, e ela é a linha 14, então C14, ó, já ficou roxinho aqui, porque selecionou essa célula aqui. E aí, eu fecho todos os parênteses e dou Enter. Bom, por que ficou esse valor aqui enorme? Porque essa célula aqui, ela na verdade é em percentual e ela está como uma classificação geral. Então, eu vou mudar aqui para percentual, e na verdade são 5%, e aí, agora sim, ela corrigiu, vou só diminuir o número de casas aqui para ficar mais visual. Então, tome cuidado, vou tirar o percentual daqui para você não se confundir. Então, a célula aqui precisa estar em percentual, ok? Para a fórmula estar correta. Então, nós temos aqui 3.739,8. Bom, existe 7.739,8 veículos? Não, né? Então, se a gente apertar aqui nesse botãozinho de diminuir as casas decimais, o Excel ele automaticamente já corrige já arredonda, na verdade, né, essa casa. Então, 3.740, o quê? Veículos. Então, esse é o nosso volume de projeto. Agora, a gente quer o VDM, não é mesmo? E aí, agora a gente vai aplicar a fórmula do V0, 1.700, vou colocar isso entre parênteses também, 1.739, mais o nosso VP, ó, acontece a mesma coisa que eu não consigo selecionar, então eu digito a célula, é C15 agora, ó, selecionou, ficou vermelhinho a célula em cima, fecho parênteses e divido por 2. Então, o meu volume diário médio de veículos, que é utilizado para projeto, vou usar o mesmo recurso aqui, vou diminuir para arredondar, são 2.740 veículos. Aí, agora a gente chegou nesse percentual e aqui a gente tem o nosso dimensionamento, né, o nosso VDM, que é utilizado nos projetos. Então, um objetivo da nossa aula aqui a gente já atingiu. Agora, a gente precisa ainda fazer o nosso gráfico de pizza, né? Então, se a gente voltar ao slide, só para a gente acompanhar o que estará disponível no seu material, a gente já fez esse levantamento de dados aqui, você terá que fazer essa planilha lá no Excel também. E agora, a gente vai fazer a somagem das contagens diárias por tipo para obter o veículo por tipo e gerar o gráfico de pizza, onde, a partir desse gráfico de pizza, nós vamos verificar o nosso veículo crítico, ok? Então, olha só, o procedimento, ele não é difícil, mas são várias etapas que a gente precisa fazer para atingir o nosso objetivo. Então, a gente já fez vários dos pontos e agora a gente vai voltar para a câmera de documentos para fazer essa última etapa e verificar qual é o veículo crítico. Vamos à câmera de documentos? Então, agora a gente precisa dos dados dos
das quantidades dos volumes de veículos, leves, ônibus, caminhões e motos. Esse dado a gente consegue aqui, deixa eu deixar essa página inteira, aqui do lado. Então, nós temos aqui o volume, já temos o percentual, mas eu quero ensinar você a fazer esse percentual no Excel. Então, eu vou colocar novamente aqui de lado para a gente fazer esse preenchimento, para ficar mais fácil, né, de visualizar. Então, vou aqui para o lado no Excel também. Então, veículos leves, 16.727 veículos. Ônibus, 1.148 veículos. Aí, agora, são os caminhões, veículos pesados. Então, eu vou somar aqui 53 mais 2.937 mais 1.270 mais 277 mais 97. Então, 4.634. Depois a gente vai conferir esses valores para não ter erro. E motos, 1.206 motos. Então, vamos conferir. Aqui, veículos leves primeiro, 16.727. 16.727 está ok. Ônibus, 1.148 está ok. Agora, os veículos pesados, né, os caminhões e trucks. Então, 53 mais 2.937 mais 1.270 mais 277 mais 97. Tá ok a nossa somatória aqui. Vou dar um Enter, então. Mais as motos, que são 1.206. Aí, eu faço um somatório aqui. Agora que a gente já pegou os dados, eu vou colocar maior para ficar mais fácil de você visualizar. Então, o somatório é essa ferramenta aqui em cima, né? Então, eu clico nela, ela já identificou as células e dou um Enter. Então, esse é o meu volume total de veículos. E agora eu vou calcular as porcentagens. Então, nós temos que, para calcular a porcentagem, a gente faz uma regrinha de 3. Então, vou montar a regrinha aqui só para você ter uma ideia. Eu tenho que esse total aqui é 100%. E aí, para cada tipo de veículo, eu vou ter o meu valor aqui. Então, por exemplo, para os veículos leves, seria esse valor. E aí, aqui vai ser X. Então, eu vou multiplicar o veículo que eu quero calcular o percentual vezes 100 e dividir pelo total. Como eu faço isso aqui? Então, igual o volume de veículos que eu quero vezes 100 dividido pelo total. E aí, eu tenho um percentual aqui de 70,53%. Bom, e agora, vou mostrar para você o que acontece se eu puxar isso para baixo aqui. Dá erro. Por quê? Porque o meu total, quando eu puxo uma célula para baixo, ele vai puxar as demais para baixo também. E o meu total é fixo. Então, eu vou apagar aqui, vou voltar na minha equação. E para eu fixar, eu coloco aqui o símbolo, esse símbolo aqui, antes da primeira letra, que eu quero fixar a célula, e depois da primeira letra, e antes do número. Assim, eu fixo a célula. E aí, o que acontece? Quando eu puxar isso para baixo, ele vai fixar essa célula. Então, ó, eu vou clicar aqui para você ver. Ele pegou o volume que eu quero, multiplicou por 100 e fez dividido pelo total. Isso para todas as outras. A gente pode até fazer um somatório aqui para conferir, né? O somatório tem que dar 100%. Então, nosso cálculo está correto. Agora, a gente precisa fazer um gráfico de pizza. Então, eu vou selecionar aqui essas duas colunas. Vou em inserir aqui no Excel, no gráfico de pizza, aqui, e coloco ele aqui. Posso colocar nessa primeira opção ou nessa de cá. Eu gosto mais do mais simples, que é mais fácil. Então, deixa eu colocar ele para o lado aqui, e aí a gente foca nele para a gente trabalhar nele agora. Então, eu vou colocar aqui como título determinação do veículo crítico.
eu tenho aqui a legenda do que é cada cor e eu ainda posso fazer algumas coisas. Por exemplo, eu posso clicar no gráfico e vir aqui em adicionar elemento de gráfico. E aí, nesse adicionar elemento, eu posso adicionar os rótulos de dados, onde vão aparecer no gráfico de pizza os percentuais. Eu gosto deles nas extremidades, principalmente porque quando se tem um percentual pequeno, fica mais fácil de estar dentro do intervalo na extremidade do que no centro. E aí, assim, a gente consegue observar, a partir desse gráfico, deixa eu diminuir ele um pouquinho para ele ficar todo dentro do seu campo de visão, a gente consegue determinar nesse gráfico, aumentando a letra aqui também para ficar melhor para você visualizar, que o nosso veículo crítico é o veículo leve. Por quê? Porque ele tem quase 71%, né, de percentual quando comparado aos demais veículos. Então, o nosso veículo crítico, para esse caso, é de fato o veículo leve, que é o carro que mais passa, né, por esse trecho de rodovia, tanto considerando, né, a parte AB como a parte BA. A gente pega sempre a faixa que se tem o trânsito mais crítico. Olha só, não é difícil de fazer, é só seguir o passo a passo que eu mostrei para você. E aí agora a gente vai continuar nos slides só para relembrar desses passos. Vamos ao quadro? Então, nós fizemos o nosso gráfico de pizza, né, com os dados. E também identificamos, né, o veículo de projeto da nossa rodovia, que no caso aqui foi o veículo leve. Ok? Então, esse é o procedimento. E agora, né, é com você. Agora é a sua vez. Então, agora é a sua vez de colocar todo esse conhecimento em prática. E o que você irá fazer? Bom, você vai escolher uma rodovia do seu estado. Se tiver alguma próxima à sua cidade que você conheça, tente fazer em cima dela. Você vai determinar o volume diário médio, seguindo os procedimentos que eu acabei de ensinar para você nessa aula prática. Depois, você vai verificar qual é o veículo de projeto dessa rodovia a partir da análise do gráfico de pizza, né? Lembrando que é o veículo com maior percentual de atuação. No gráfico de pizza, isso fica bem visual. E aí, elaborar esse gráfico de pizza, e eu coloquei algumas orientações aqui. Essa atividade ela pode ser realizada no laboratório de informática e pode ser realizada em dupla, e cada dupla deve fazer de uma rodovia diferente. Então, cada um da sala deve escolher uma rodovia, ou cada dupla, para fazer, né, essa análise de dados. E aí eu trouxe aqui também um checklist para você fazer uma conferência depois que você realizar essa aula prática. Então, o primeiro ponto foram compilados os dados de todos os dias de pesquisa? Lembra, nossa pesquisa, ela é semanal. Então, você vai pegar os dados da semana. No nosso caso aqui, foi de sábado até sexta. Né? Dependendo dos dados, você pode colocar esses dias lá na sua tabela. Depois, a segunda pergunta do checklist. Foram compilados os dados para todas as categorias de veículo? Você fez essa análise para as categorias de veículo? A ferramenta de somatória do Excel foi utilizada corretamente? A somatória não foi feita em células incorretas, né, células erradas? Faça essa conferência no final, ok? A fórmula da média foi utilizada corretamente? Lembrando que é lá o igual. Se você colocar o média, ele já aparece, mas é a média. Aí você clica 2 vezes e seleciona o intervalo. O VDM foi obtido corretamente? O veículo de projeto foi identificado? E a forma gráfica foi utilizada para análise? Bom, esse é o procedimento para você realizar agora, né, como aula prática.
E aí busque então uma rodovia. Se você quiser, se essa rodovia ela tiver em 2 estados, você pode analisar os trechos separadamente e verificar se existe, por exemplo, uma diferença do veículo médio do VDM de um estado para outro. Você pode fazer também essa análise comparativa para somar ao seu trabalho, ok? Então, o procedimento ele não é difícil de ser realizado. Nos slides vocês têm todos os passos, né, que devem ser feitos. E agora é a hora de você colocar a mão na massa e realizar esse dimensionamento. Lembre-se que o veículo médio de projeto, né, o médio diário, o VDM, ele é utilizado no dimensionamento de pavimentos e, por isso, você precisa saber como obter esse valor. Claro que existem licitações que, por exemplo, já podem te passar esse valor, mas, em geral, elas passam os parâmetros. Quais seriam os parâmetros? O local onde você deve retirar as informações, né, do volume de tráfego, a taxa, né, de crescimento anual e o período de projeto. Lembrando que, no caso da aula prática, você pode usar a mesma taxa que eu utilizei, de 5% ao ano, e o período de projeto de 20 anos, para realizar os cálculos do volume diário, né, de veículos semanal, que é o médio, né, daquela semana inteira. Então, esses são os passos para a realização. Agora, então, eu conto com a sua participação para que você faça esse levantamento e qualquer dúvida eu estou à disposição para lhe auxiliar. Eu te vejo, então, te desejo uma boa prática, primeiramente, e te vejo na nossa próxima aula. Até lá!